Sintaxe com a majestosa professora Graziela Cabral. Vai! Vamos lá, gente? Podemos ir? Então, vamos começar com alguns conceitos básicos em relação à nossa sintaxe. Bem, então o que a gente precisa perceber? O que é uma frase? Toda vez que a questão falar a primeira frase do texto, a segunda frase do texto, o que eu preciso visualizar? A frase é simplesmente o nosso enunciado que apresenta o quê? Que apresenta sentido completo. Independente de a estrutura trazer verbo ou não trazer verbo, isso não faz diferença. O que importa é que eu preciso de uma estrutura que tenha sentido completo. Agora um detalhe, você só tem um sentido completo, você só fecha o seu raciocínio quando necessariamente você coloca o quê? Você coloca um ponto. Então quando alguém diz para você que calor, isso tem sentido completo? Tem ou não tem? Tem. Se essa estrutura tem sentido completo, essa estrutura vai ser chamada de quê? Vai ser chamada de frase. Então, quando ele pedir, eu quero a terceira frase do terceiro parágrafo, eu tenho que buscar as estruturas que apresentam sentido o quê? Sentido completo. Do mesmo modo, quando alguém diz para você, ele chegou às 8, isso tem sentido completo? Tem. Se essa estrutura tem sentido completo, você também vai considerar isso o quê? Uma frase. Agora, a questão, ela também vai fazer referência à oração. A primeira oração do meu texto, a segunda oração do meu texto. E o que eu faço agora para localizar a minha oração? O número de orações da sua construção sempre vai ser igual ao número de verbos que você encontra nessa estrutura. Então, para contar a oração, eu necessariamente vou contar o número de quê? De verbos. Então, quando alguém diz para você, ele estuda todos os dias, essa estrutura ela tem o quê? Sentido completo. Se essa estrutura tem sentido completo, você vai me dizer que isso aqui é uma o quê? Uma frase. Agora, dentro desse bloco, você encontra verbo. E aí, temos verbos ou não temos verbos? Qual é o nosso verbo aqui? Estuda. E o número de verbos vai ser necessariamente igual ao número de quê? De orações. Então, se essa estrutura traz um verbo, necessariamente você vai encontrar aqui uma o quê? Uma oração. Agora, quando a pessoa diz, ele disse que entendeu tudo, esta construção também tem sentido completo ou não tem? Tem. Se essa estrutura tem sentido completo, você vai me dizer que essa estrutura é uma o quê? É uma frase. Agora, quais os verbos que nós visualizamos nessa construção? Nós temos o quê? Disse e o quê? E entendeu. Então, nessa estrutura você percebe que existem o quê? Dois verbos. Se eu tenho dois verbos, significa que eu vou contar aqui necessariamente duas o quê? Duas orações. Então, na hora de achar oração, eu preciso simplesmente achar o número de quê? De verbos. Agora, a questão pode fazer também referência àquilo que nós chamamos de período. Então ele vai falar, o primeiro período do meu texto, ou o primeiro período lá do último parágrafo. O que eu faço para localizar o período da minha construção? O período é aquela estrutura que necessariamente vai começar com letra o quê? Maiúscula. Então eu vou pegar da letra maiúscula até o quê? Até o nosso ponto. Mas necessariamente tem que ser um ponto que exija depois a letra o quê? Maiúscula. Então eu posso pensar aqui num ponto final, num ponto de interrogação, num ponto de exclamação, posso pensar em reticências. Agora, eu posso pensar para finalizar um período e uma vírgula? Não, porque depois da vírgula o que eu vou usar? Letra minúscula. Então a vírgula não marca o final do período. Do mesmo modo, ponto e vírgula exige letra minúscula. Dois pontos também trabalham com letra o quê? Minúscula. Então esses elementos aqui, eles não servem para marcar o final de um período. Então, para trabalhar com período, preciso da letra maiúscula até um ponto que necessariamente exija depois uma letra o quê? Uma letra maiúscula. Agora, muito cuidado, porque esses conceitos aqui, muitas vezes eles aparecem no mesmo trecho. Quando alguém diz para você, ele comprou o livro. Essa estrutura, ela traz o que, gente? Sentido completo. Se ela traz sentido completo, você vai me dizer que isso aqui é uma o quê?
uma frase. Agora, essa estrutura tem verbo ou não tem verbo? Tem. Olha aqui o verbo, o quê? Comprar. Então, se essa estrutura traz um verbo, necessariamente essa estrutura traz uma o quê? Oração. Então, isso é frase, isso também é uma o quê? Oração. E se eu pensar da letra maiúscula até o meu ponto, essa estrutura ela também é chamada de quê? De período. Agora, esse nosso período, ele pode ser classificado como um período simples, ele pode ser classificado como um período quê? Composto. Esse período simples é aquele que é formado por apenas o quê? Uma oração. Então, se naquela estrutura eu só tenho um verbo, eu só tenho uma oração, esse meu período vai ser chamado de período simples. E essa oração vai ter um nome. Todo período simples traz uma oração que você vai chamar de oração o quê? Absoluta. Mais à frente a gente vai estudar as orações subordinadas, as orações coordenadas. Nesse caso, não é nem subordinada nem coordenada. O nome dessa oração, ela é uma oração o quê? Absoluta. Tudo bem? Todo período simples é formado por essa oração que eu vou chamar de oração absoluta. Agora, quando eu digo, ele contou que acertou várias questões, essa estrutura é frase, gente? Sim. Ela é frase por quê? Porque ela tem o quê? Sentido completo. Essa estrutura tem verbo? Tem ou não tem? Tem. Quais são os nossos verbos aqui? Contou e acertou. Essa estrutura, ela traz dois verbos. Se ela traz dois verbos, significa que você vai encontrar aqui duas o quê? Orações. E se eu penso da minha letra maiúscula até o meu ponto, essa estrutura também é chamada de quê? Período. E esse período, quando ele é formado por duas ou mais orações, esse nosso período vai ser chamado de período quê? Composto. Tudo bem? Então, período com oração é o meu período simples. Período com duas ou mais orações eu vou chamar de período quê? Composto. Tudo bem? Aí sim a gente vai trabalhar lá na frente com as orações subordinadas e com as orações coordenadas. Todo período simples vai trazer uma oração que você vai chamar de oração quê? Absoluta. Agora, eu preciso de alguns cuidados. E aí que existem algumas pegadinhas. Quando alguém diz ela é que trabalha aqui, você sabe que essa estrutura é frase. Ela é que trabalha aqui. É frase ou não é frase? É frase, porque essa estrutura tem sentido o quê? Completo. Agora, quantas orações existem ali? Eu sei que para contar as orações eu tenho que contar o número de quê? De verbos. Quantas orações você encontra ali? E aí, gente, quantas orações a gente vai contar? Para contar a oração eu tenho que contar o número de verbos. Aparentemente, existem quantos verbos? 2. Eu tenho aqui o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, e o verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Só que qual é o cuidado? Toda vez que você encontrar a estrutura é que na sua construção, o que você tem que fazer? Você tem que tentar retirar essa estrutura é que da sua construção. Em algumas frases, você consegue retirar isso. Se você conseguir retirar, isso é uma expressão que é chamada de expressão de realce. E essa expressão também é conhecida como uma expressão o quê? Expletiva. Então, sempre que visualizar essa estrutura aqui, você vai tentar eliminar essa construção da sua frase. Dá para eliminar isso e dizer simplesmente ela trabalha aqui. Então, se dá para retirar, essa estrutura é que é uma estrutura de realce. Essa estrutura, ela não traz nenhuma mudança na sua construção. Com ela ou sem ela, você não muda nada a sua análise. Tudo bem? Isso é apenas um elemento de quê? De realce. Se a banca perguntar, ao tirar isso, você mantém a correção da sua frase? Sim. Você mantém o sentido da sua frase? Sim. Esse elemento aqui não traz nenhuma mudança de sentido, não traz nenhum prejuízo à correção gramatical. Tranquilo? Então, viu é que conseguiu retirar é essa expressão de realce ou essa expressão expletiva. Então, para contagem de oração, você tem aqui apenas o verbo que
trabalhar. Se eu tenho apenas um verbo, eu conto um verbo, eu vou contar aqui apenas uma, o quê? Oração. Tudo bem?